Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo. Olá, muito bem-vindos ao oitavo episódio da quinta temporada do Nova Consumer Podcast. Hoje temos connosco Pedro Pedrosa, mais conhecido como o Senhor do Banco, que também é o nome da empresa de que é fundador e diretor-geral. Especializou-se em gestão há cerca de 10 anos na banca antes de criar esta empresa. É intermediário de crédito e especialista na análise de crédito à habitação, tema de que falaremos mais neste episódio. Mas a sua experiência abrange igualmente o crédito ao consumo, o crédito às empresas, a mediação imobiliária e a mediação de seguros. O meu nome é Jorge Moraes Carvalho e estou a fazer esta entrevista com a Catarina de Nicolau Campos. Bem-vindo, Pedro Pedrosa, o senhor do banco. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Começamos, como sempre, por uma série de questões de resposta mais rápida. Qual é o seu direito preferido da legislação de consumo? Olha, eu à partida eu diria que a criação da taxa usura, que salvo erro veio com o Decreto-Lei 133 de 2009, seria uma boa opção. No entanto, apesar da criação da taxa usura permitir impor um teto máximo aos bancos no que diz respeito às taxas de juro, eu temo que não tenha grande impacto, porque o teto máximo é muito alto. É elevadíssimo, pois. Eu acho que é importante existir esse teto alto, esse teto máximo, portanto acho que foi uma boa medida. Não percebo muito bem porque é que os tetos são tão elevados, e até porque eu tenho a ideia que já foram mais baixos do que são hoje. Já não acompanho isso tanto como acompanhava no tempo da banca, mas acho que já chegaram a ser mais baixos. E apesar de considerar uma boa medida, acho que está incompleta. Acho que era importante estabelecer limites mais baixos. Se calhar poder-se estabelecer uma taxa fixa ou pelo menos uma ligação, alguma ligação Mas não sei, é alguma assim, as taxa taxas fixa. fixas. A média pode ser sempre contornada pelas instituições de crédito. Não é? Certo. Sim, eu não sei se a taxa fixa seria o mais justo até, porque os bancos têm que ter a sua margem de lucro, e eu defendo isso, ok? Não acho que não sou daqueles que acham que os bancos são todos os bandidos, bem pelo contrário, os bancos são importantíssimos para a economia. E eles têm que ter a sua margem de lucro. Impor uma taxa fixa, quando depois o mercado pode estar até no limite, até com taxas superiores à margem deles, não acho que faça sentido. Mas acho que haveria margem para que as taxas pudessem ser mais baixas, mesmo que sofressem oscilações também com a evolução dos mercados. Acho que deveria haver margem para no crédito ao consumo e questões de crédito e por aí fora terem margens um bocadinho mais baixas. Pedro, e se fosse legislador por um só dia e lhe dessem a certeza de que a sua norma seria aprovada, qual seria a norma que criaria? Essa era muito fácil, porque eu falo disso muitas vezes. Até porque nós vivemos isso diariamente. Eu não consigo sequer perceber porque é que isso nunca foi tema. Para mim é um completo absurdo alguém poder perder o sinal quando está a comprar uma casa porque o banco recusou a proposta de crédito. E é possível colocar uma cláusula resolutiva, mas sabemos que na maneira que está o mercado muitas vezes não é aceito por parte ou do vendedor ou mesmo da própria imobiliária. E há pessoas que não estão devidamente informadas, infelizmente não estão devidamente acompanhadas, acabam por aceitar assinar CPCVs e comprometer-se sem a certeza de que o crédito está aprovado, e nós recebemos muitos pedidos de ajuda de pessoas que assinaram esses contratos de promessa de compra e venda, depois foram ter com o seu banco disse que não, foram ao do lado, disse que não, e às tantas, quando vêm ter connosco, já pediram em 3 e 4 bancos, e depois alguém lhes falou de nós e acham que nós vamos conseguir fazer um milagre, e muitas das vezes não é possível fazer esse milagre. E há de facto gente que perde os sinais porque assinou contratos sem ter a devida informação. E para mim, do meu ponto de vista, acho que não devia sequer ser permitido. Eu percebo que deve haver um limite, por assim dizer, ou seja, eu não devo assinar um contrato de 60 dias e a pessoa tem 59 dias para andar a passear pelos bancos para ver que algum aprove. Não, acho que deve haver um limite, porque senão o vendedor também ficaria sujeito a ter que esperar no limite os 60 dias ou 90, ou prazo que fosse o CPCV, e depois a pessoa, depois de correr todos os bancos, é que decide no último dia desistir, e o vendedor acaba por perder também. Mas acho que deviam impor-se um prazo, sei lá, de 15 dias a 3 semanas, que normalmente é mais do que suficiente para conseguirmos aprovar os créditos, em que toda a gente deveria ter esse direito. Porque efetivamente uma pessoa que só pelo facto de estar mal informada ou até estar mal aconselhada, por quem está a acompanhar o processo, limitar-se a perder as poupanças todas de uma vida, eu acho que não faz sentido. E vejo tanta gente falar sobre
tantos direitos, os políticos e por aí fora, e não consigo perceber como é que ainda ninguém chegou à frente e disse não faz sentido uma pessoa perder um sinal porque não tem condições de ver o crédito aprovado. Sim, Interessantíssimo sim, sim, sim. essa ideia, nunca tinha pensado especificamente nessa questão e parece-me bastante importante, sem dúvida. E qual é a questão relacionada com os temas em que intervém, aqui em particular o crédito à habitação, que mais tem de esclarecer em jantares de família? Não só jantares de família, jantares de amigos, contactos com clientes, a primeira pergunta Exato. que toda a gente me faz é qual é que é o melhor banco. E eu tento sempre E responde a explicar, essa questão. claro, sim, até porque, mas a minha resposta é muito vaga, porque na prática não existe um banco que seja melhor que todos os outros, o que é positivo. Porque os bancos, como outras empresas, como outras áreas de negócio, trabalham são pressionados pela própria concorrência, não é? Claro. E há um banco que é melhor hoje, vamos supor agora, estamos em dezembro, não é? Eventualmente um banco que não tenha conseguido cumprir os objetivos lança uma campanha para o final do ano e vai ser o banco mais competitivo para a maior parte das pessoas neste final do ano. Por outro lado, outro banco que já tenha cumprido os objetivos do ano em outubro, provavelmente neste final de ano está com taxas mais elevadas, porque é como quem diz, se é para ganhar, quer ganhar uma margem mais elevada, porque os objetivos estão todos cumpridos. E isto vai sempre mudando ao longo do tempo, portanto é normal. E eu nunca gosto de me comprometer com nomes de bancos nem nada, né, quando falo nestas coisas, porque depois uma pessoa, nós estamos a falar em dezembro de 2023, alguém ao ver este podcast em junho de 2024, e eu hoje disse que o Banco B está com uma campanha fantástica, e a pessoa não vai pensar no tempo em que estamos a falar e daqui a Claro. 6 meses vai ter com esse banco convencido que esse banco é o melhor banco naquele momento e não é necessariamente. Portanto, o melhor banco depende do momento do tempo e depende também do segmento. Porque há bancos mais virados para um segmento mais alto, há bancos que são mais competitivos num segmento mais baixo, há bancos que são mais competitivos em taxa variável, há bancos mais competitivos em taxa fixa ou em taxa mista. Portanto, não é tão simples assim. Aliás, eu até costumo dizer que se fosse tão simples assim, eu não era preciso para nada. Não, é? Não precisavam de existir intermediários de crédito, bastava toda a gente ir ter Claro. com aquele banco e o assunto estava resolvido. Pedro, se tivesse que abdicar para sempre de um direito, qual seria? Mesmo sobre o crédito à habitação, não há nada que eu acho que não deva existir. Acho que há coisas, como já referi, que poderiam existir a mais. Abdicar de um direito é difícil, Catarina. Acho que está ótimo, acho que está Exato, ótimo. exatamente. A impossibilidade de conseguir abdicar de um direito também é uma resposta É Exatamente. sempre tão bastante difícil ganhar direitos, não é? Que quando nós conseguimos ganhá-los, depois ter que abdicar de um, é difícil de escolher. Provavelmente haveria coisas que eu diria que são menos importantes do que outras, mas confesso que de momento não me recordo assim nada de que pudesse dar de exemplo. E já alguma vez escreveu no livro de reclamações? Já escrevi 2 ou 3 vezes, com muita pena minha, porque eu não gosto nada de chegar a esse ponto, mas já tive que o fazer e infelizmente foi a única forma de ver os assuntos resolvidos. Mas, e, Mas e normalmente resolveram-se? E resolveram-se sim, nesses casos? resolveram-se, sim, resolveram-se. Mas normalmente são situações que já se arrastam há 1, 2 meses, e que chegamos àquele ponto em que ligamos, já ninguém nos atende, enviamos e-mails, ninguém nos responde, e depois, infelizmente, temos de chegar a um ponto desses para que a coisa efetivamente se mexa, porque depois passa a haver prazos legais para cumprir, as entidades têm que dar respostas aos reguladores, a justificar também a reclamação e a confirmar a resposta, e, de certa forma obriga a que tenhamos uma resposta, mas é um bocado chato quando temos que chegar a esse ponto. Quando as empresas têm um departamento interno para tratar disso, normalmente tento falar com esse departamento sem ter que chegar a esse ponto, e na maioria dos casos, quando isso acontece, é solução suficiente, mas já houve 1 ou 2 vezes que tive que pegar o livro de comissões. Sim, de qualquer maneira é bom sinal que depois de ter sido utilizado, que a coisa se tenha resolvido. É sinal que, pelo menos nesse último momento, ainda tem alguma utilidade, o que é excelente. Passamos agora para a segunda parte do nosso episódio, em que temos um pouco mais de tempo para discutir os assuntos que queremos tratar aqui consigo neste momento. Em primeiro lugar, como é que surgiu o seu gosto pelo setor financeiro e, em especial, por esta temática do crédito à habitação? Conte-nos um pouco do seu percurso até chegar até aqui. Sim. É assim, eu não procurei ir para a banca. Na realidade, há muita gente que cresce a sonhar ir para a banca. Eu não tive esse sonho, embora desde miúdo, desde muito
pequeno que eu lidasse muito bem com dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito poupada. Eu comecei a fazer figurações em programas ainda adolescente, aproveitava as minhas férias para juntar algum dinheiro. Portanto, eu sempre lidei muito bem com dinheiro e habituei-me a juntar para comprar as minhas coisas. Isso nunca foi tema. Depois, a questão do banco acabou por surgir muito naturalmente, numa altura em que andava à procura de trabalho, e surgiu uma oportunidade para eu trabalhar num banco, não na área comercial, num serviço administrativo. Portanto, eu costumava, havia pessoas que me perguntavam coisas sobre a banca e eu dizia, olha, eu trabalho num banco, mas eu não sei nada de banco. Eu sou um administrativo que trabalha num banco, eu trabalho, lido com papel. Só que depois dentro do próprio banco, ao fim de um ano e pouco de lá estar, surgiu a oportunidade de ir para um balcão e aí sim as coisas começaram-se a desenvolver e efetivamente eu ganhei gosto. Por isso eu sempre, lá está, já tinha aquela ligação com o dinheiro, para mim era uma coisa natural de pensar em poupar, pensar em investir, ter os meus objetivos, a minha casa, o meu carro, eu sempre fui muito controlado nisso e fiz muito um grande planeamento ao longo da minha vida, mesmo da adolescência. Quando comecei a lidar com bancos e a lidar com dinheiro mais diretamente, não o meu dinheiro, mas o dinheiro das pessoas, acabou por ser uma coisa natural. E depois o gosto veio com o trabalho, com o aprender. Os 10 anos que eu tive de banca ensinaram muita coisa mesmo que hoje aplico no dia a dia, não só no trabalho, mas na minha vida pessoal também. E depois, quando acabei por surgir, por sair da banca, após aqueles 10 anos, na altura ainda não existia o conceito do intermediário de crédito, a lei ainda não estava regulada nesse sentido, nós éramos uma espécie de consultores, e a lei veio facilitar e ajudar-nos também de certa forma, porque a lei do intermediário de crédito permitiu reduzir um bocadinho o nível de burlas que existiam. Infelizmente ainda se ouve falar alguma coisa, mas quando eu comecei a trabalhar nisto em 2017, era muito mais frequente. Era muito comum clientes dizerem, mas eu tenho que pagar alguma coisa, é que houve outra empresa que me pediu 250 euros pela análise do processo e depois nunca mais me atendeu o telefone. Uh, Portanto, vir regular esta atividade ajudou-nos bastante, para quem está aqui a trabalhar de forma séria, porque começou a criar mais credibilidade e as pessoas sabendo que nós temos de ter uma autorização do Banco de Portugal, passaram a antes de nos pedir ajuda, terem o cuidado de validar se de facto somos uma entidade autorizada ou não, mas pronto, depois a partir daí vim consolidar este meu gosto pela área financeira, e gosto muito de falar sobre dinheiro, gosto muito de falar sobre crédito, gosto muito de ajudar as pessoas a terem um fio condutor nesta matéria. Podemos falar um bocadinho mais sobre o que é isto de ser um intermediário de crédito, Pedro? Explique-nos um bocadinho melhor o que é ser um intermediário de crédito. Certo, então é assim, antigamente, antes de haver a legislação, nós éramos chamados de consultores. O nosso trabalho acaba por ser uma espécie de consultoria, não é? O cliente vem ter connosco, e vem-nos pedir ajuda para encontrar a tal melhor solução, qual é o melhor banco para aquele caso especificamente, e nós vamos fazer um papel, como o próprio nome indica, de intermediário entre o cliente final e os bancos. Temos contratos com uma série de bancos, temos contratos vinculados com uma série de bancos e vamos fazer análise das várias propostas que existem disponíveis. No nosso caso, especificamente no Senhor do Banco, nós fazemos um resumo de toda a informação que estão nas FINs, não é? Aquelas FINs que têm 12, 13, 15 páginas, e que têm imensa informação para os clientes. Nós resumimos num único PDF a informação mais importante para cada um dos clientes e depois apresentamos ao cliente e explicamos porquê do banco A, do banco B, do banco C serem melhores alternativas para este cenário específico. Depois disto, fazemos o acompanhamento de todo o processo até ao dia da escritura. Sendo que é um serviço que nós prestamos que é gratuito, até porque mesmo que nós quiséssemos cobrar, eu faço essa ressalva, porque há muita gente que às vezes não pede ajuda, porque acha que vai ter que pagar por isso. Nós não podemos cobrar, o Banco de Portugal impõe que os intermediários de crédito vinculados recebam exclusivamente do banco, portanto eu vou receber do banco que o cliente escolher, eu apresento várias propostas, o cliente diz, ok, eu quero o banco B, parece-me mais vantajoso, e nós depois encaminhamos o processo no banco B. Eu costumo dizer que o E é nosso recebido uma comissão comissão, do negócio. o Portanto, banco é em questão. irrelevante qual é o banco que depois é escolhido ou pode variar em função do Há banco. dois bancos em Portugal que não trabalham com intermediários de crédito, os outros, de uma forma geral, trabalham todos. Certo. Portanto, nós temos praticamente a banca toda à disposição para arranjar soluções aos clientes. E Exato. muitas vezes acabamos por ter que encaminhar um cliente para um lado e um cliente para o outro, precisamente pelo que eu falei há pouco, porque não há um banco que seja melhor que todos os bancos em Claro. todas as situações. Há alturas em que trabalhamos mais com o banco A, depois aparece uma campanha do banco B, começamos a trabalhar mais, e mesmo sem haver campanhas, os bancos não fazem a análise toda da mesma forma. É possível o banco A recusar e o banco B dizer que só com fiadores e o banco C aceita sem fiadores. Portanto, às vezes nós temos que ir mudando, não só por uma questão de conseguir as melhores condições, mas às vezes até por conseguir uma aprovação
porque em casos que as coisas estão mais no limite, temos que andar a recorrer a mais bancos. Mas no fundo o nosso trabalho acaba por ser um bocadinho mais do que isto. Eu fico até um bocado chateado quase quando as pessoas me perguntam se o nosso trabalho é só enviar simulações. Não, nós fazemos muito mais do que isto e nós intervimos muito mais até na fase final do processo do que propriamente na fase inicial. Nós detectamos erros na documentação do imóvel, por exemplo, que vão atrasar a escritura numa fase inicial do processo e evitamos às vezes que as escrituras se prolonguem, porque detectamos, sei lá, áreas incorretas, uma morada que não está coincidente entre a certidão e a caderneta predial, enfim, há muita coisa que, não sendo o nosso trabalho, já nos passou tantas vezes pela frente, e nós vamos detectando, não é? Nós não somos advogados, não somos solicitadores, portanto o nosso trabalho não é validar a documentação dos imóveis, até porque isso é um papel que diz respeito ao vendedor do imóvel, nós estamos a acompanhar o comprador, mas obviamente já nos passaram tantas situações pela frente que nós depois sabemos que quando chegamos à fase da escritura é um problema, nós conseguimos muitas vezes identificar essas situações e evitar atrasos no processo e por aí fora. Além de que o facto de haver uma pessoa que consiga uma coisa tão simples, Jorge, como dizer calma, o que está a acontecer é normal. Porque isto é comprar casa para muita gente o primeiro grande investimento da vida, é uma coisa séria. As pessoas estão ansiosas, muita gente é muito ansiosa e precisa, quando acontece qualquer coisa, como o exemplo que eu estava a dar, uma morada que está incorreta, não está incorreta, não está desatualizada numa caderneta predial, por exemplo, e temos que pedir a certidão toponímica. Isto é uma coisa relativamente simples de tratar, mas uma pessoa que nunca ouviu falar disto e ouve estes nomes e está ansiosa por ter a casa e deu já sinal para o outro lado e não sabe se alguma coisa pode correr mal, o simples facto de nós dizermos, não, calma, isto é normal, pronto, atrasou um bocadinho o processo, mas vai-se resolver, ninguém vai perder aqui sinais, Vai nem... dar alguma tranquilidade, não é? Este acompanhamento eu acho que faz a diferença e de facto os nossos clientes quando chegam ao final, eu acho que mais do que nós dizemos que o banco A ou o banco B foi a melhor ou a pior opção, eu acho que aquilo que eles reconhecem efetivamente é este acompanhamento até ao dia da escritura. Porque felizmente a maior parte dos processos correm bem, de vez em quando há processos que correm menos bem e de facto ter alguém que perceba mais do assunto a acompanhar e possa às vezes até orientar para um lado ou para o outro, acho que faz de facto a diferença. Sim, sim. E falando agora um pouco da sua página, e se quiser também um pouco do nome, o próprio nome é bastante marcante, não é? O Senhor do Banco é um nome que me parece interessante desse ponto de vista e que está ligado aqui à página. O que lhe queria perguntar era como é que surgiu, como é que surgiu a página e o que é que mais se orgulha de ter conseguido a partir também deste negócio e desta página, porque há vários intermediários de crédito que não têm, pelo menos, uma página e um naming tão Sim. apelativo deste ponto de vista, não é? Certo. É assim, eu quando saí da banca, eu não saí para me tornar intermediário de crédito. Eu saí porque estava insatisfeito, queria procurar outras oportunidades de trabalho, mas eu normalmente não fico muito tempo parado. Então, aquele tempo, eu quando me vim embora, eles mandaram-me usar as férias a que eu tinha direito, e já não me sei de cabeça, mas há 3 semanas que eu ainda estava ligado contratualmente ao banco, mas estava a gozar as férias a que tinha direito, e nestas 3 semanas que eu tive, eu comecei logo a procurar uma série de alternativas, foi quando comecei a estudar a questão dos intermediários de crédito e numa conversa de café com um amigo, falei dessa hipótese, e ele disse, então, mas e a marca? Pá, tu tens que arranjar uma marca qualquer para isto. E eu respondi, olha, não sei, não pensei ainda sobre isso, olha, vou ser o senhor do banco, que era o que me chamavam lá no banco. E aquilo ficou, e eu não pensei mais no assunto. E quando estive com essa pessoa, sei lá, umas 3 ou 4 semanas depois, ele vem ter comigo e diz, não, senhor do banco, já está a andar ou não? E em minha cabeça pensei, eu disse numa única vez a E marca ficou, e não aquela é? marca ficou. Portanto, eu nunca pensei em plano B. Nunca houve uma outra marca, nem houve um estudo muito aprofundado para ver se esta marca era boa ou não. Foi uma conversa que surgiu naturalmente, e que eu percebi que era de facto um nome que ficava. E efetivamente, desde lá para cá, tem sido muito elogiado, porque para já tem ligação ao tema, não é? É uma marca que faz logo ligação direta àquilo que estamos a tratar e àquilo que fazemos, mas é também de fácil memorização e acho que foi de facto uma boa escolha. A nível de orgulho, aquilo que me orgulha mais é a credibilidade que a empresa tem. Porque, como lhe disse, nós começámos numa altura em que não havia legislação formal para o intermediário de crédito, havia muita burla, e foi um cuidado que eu tive desde o início, foi criar uma página onde eu pus imediatamente a minha cara,
E eu refiro isso muitas vezes, não é porque eu gosto de aparecer, não faço questão nenhuma disso, mas eu acho que era importante para quem entra num site ver que a pessoa que está a dar a cara é de facto a pessoa que está depois por trás. Nós vemos uma série de sites, hoje menos felizmente, mas víamos muitos sites com fotografias da net, aquelas coisas que a gente vai arranjar, e eram esses sites que depois eram usados para burlar as pessoas. Portanto, eu sempre fiz questão de dar a minha cara para que as pessoas soubessem que eu não estou aqui para enganar ninguém e para fazer um trabalho credível e, felizmente, mesmo antes de haver a legislação, eu já sentia que tinha ganho essa credibilidade por parte dos clientes e é uma coisa que, de facto, me orgulha e que se mantém até hoje. Pedro, considera que ainda existe, quer dizer, em 2023 e agora em 2024, iliteracia no que diz respeito ao enquadramento e também aos procedimentos que dizem respeito aos contratos de crédito à habitação? Ou até mesmo até à própria existência destes intermediários de crédito? Sim, há muito, não tanto, porque felizmente também há muitos mais intermediários de crédito a aparecerem, a divulgarem, a falarem sobre esta matéria, mas continua a haver imensa iliteracia financeira em Portugal no que diz respeito a qualquer coisa que diga respeito a dinheiro. Não apenas de crédito à habitação, mas nós sentimos imenso que, com muita gente que vem ter connosco, que não sabe absolutamente nada. A coisa mais básica, que para nós é completamente básico, a pessoa não sabe. E as pessoas fazem muitas vezes, dizem muitas vezes, o Pedro não quer, desculpe, estou a fazer perguntas parvas, e eu digo sempre à pessoa que não há nada de parvo em perguntar, é parvo é ficar na dúvida e não perguntar, mas de facto, às vezes há perguntas que não era suposto existirem nos dias de hoje, julgo eu. Acho que devia haver mais informação, ou as pessoas deviam procurar mais informação, embora desde que eu comecei em 2017 para 2023 eu sinto essa evolução, e também tento dar o meu contributo nos conteúdos que faço nas redes sociais, o que nos ajuda imenso. As pessoas acham que nós fazemos aquilo só para captar clientes e, obviamente, que ganhamos muitos clientes com o conteúdo que fazemos, mas essencialmente ganhamos tempo, porque há clientes que vêm ter connosco melhor preparados. Há clientes que já vêm ter connosco sabendo que têm que ter 10% de entrada, sabendo que têm que ter um X taxa de esforço, sabendo que se não estão efetivos é normal pedirem fiadores. E toda essa preparação depois nós ganhamos tempo também quando vamos analisar os processos. Os clientes muitas vezes já sabem exatamente os documentos que têm que mandar para nós conseguirmos fazer uma análise, e isso é um trabalho que vem sendo feito ao longo do tempo e que obviamente contribui para melhorar um bocadinho a literacia financeira, mas há muito, muito ainda a fazer. E acho que ao longo dos anos vamos conseguir ir melhorando isso. Nós vamos tentar fazer a nossa parte para contribuir para que melhore. E já agora diga-me uma coisa, eu sei que é um tema caro para si, já abordámos também no início deste episódio, mas gostaria de nos falar um bocadinho mais sobre a importância da cláusula resolutiva nos contratos de promessa de compra e venda? Sim. Então, conforme eu já referi, eu acho que devia haver uma legislação que protegesse o comprador de não perder o sinal quando o crédito não é aprovado ou quando a avaliação é insuficiente, porque existem estes dois temas. E até posso falar sobre isso em relação à cláusula resolutiva. A cláusula resolutiva é para proteger o comprador e o normal é que a cláusula diga apenas que, em caso de não aprovação bancária, o valor é devolvido. Eu costumo sugerir que fique claro que é em caso de não aprovação bancária ou de avaliação insuficiente. Porquê? Porque eu já tive uma situação em tempos em que a cláusula resolutiva existia, a cláusula dizia que em caso de não aprovação bancária que o dinheiro era devolvido, mas não fazia referência a nenhuma avaliação, só se referia à aprovação de risco. O que aconteceu foi que o crédito foi aprovado, portanto, o cliente tinha taxa de esforço. Só que vou-vos dar um exemplo que às vezes com números é mais fácil. Vamos supor que estamos a comprar uma casa de 150 mil euros. A maior parte dos bancos empresta 90% do valor da compra, mas apenas 85% do valor da avaliação. O que isto significa na prática é que uma pessoa que esteja restrita a 10% de capital e está a comprar uma casa de 150 mil, portanto tem 15 mil euros, precisa de, na maior parte dos bancos, ter uma avaliação de quase 159 mil euros para poder avançar. Agora imaginem, o crédito é aprovado, os 135 mil euros são aprovados pelo banco e depois quando vamos fazer a avaliação vem por 150 mil. Na prática, é igual ao valor de compra, mas aquele banco não aceita financiar com os 10% de entrada. Vai exigir ao cliente cerca de 9 mil euros a mais, que o cliente pode não ter. Agora, na situação em que eu tive, o cliente de facto não tinha mais dinheiro, então quis desistir do negócio e da parte da imobiliária houve uma insistência que queria um comprovativo do banco em como o crédito tinha sido recusado. Nós fomos pedir o comprovativo ao banco e o banco disse: eu não posso passar essa declaração porque o crédito nunca esteve recusado, o crédito está aprovado.
está dependente de uma avaliação mínima e essa avaliação não correspondeu, mas o crédito mantém-se aprovado com um valor mais baixo. Então o próprio sistema do banco não emitia aquela carta de recusa. E depois foi um problema, porque depois da parte dos vendedores teimavam que então não devolviam o sinal, e da parte do banco, o banco dizia, mas o crédito está aprovado. Foi uma questão com a avaliação. E quando nós iniciamos um processo, nós temos sempre que pôr uma avaliação expectável. E essa avaliação tem sempre que ser no mínimo o valor que o banco exige, ainda que nós não saibamos se vai ser isso, se vai acontecer ou não, mas nós temos que o fazer ao banco não aprova, não é? Portanto, eu costumo dizer sempre que é importante ter não só a referência ao financiamento, mas também a avaliação para se defenderem. Em relação à existência da cláusula em si, eu sugiro que toda a gente a tenha, a menos que tenha 100% de certeza que o crédito está aprovado e a avaliação não vai ser um problema. No entanto, sabemos que a maior parte das vezes isso não é possível. E não é possível não só porque às vezes os vendedores não aceitam, mas na minha experiência, a maior parte das vezes são as próprias imobiliárias que não têm interesse. As imobiliárias defendem-se no facto dos vendedores não quererem, mas na prática os vendedores, na maior parte dos casos, fazem aquilo que lhe é sugerido pelo consultor que o está a acompanhar e em quem confiam. Se o consultor disser que não quer, vai prevalecer essa questão. E depois o que acontece é que muitas das vezes os consultores não querem porque o imóvel até tem muita procura e não lhes interessa estar a bloquear um imóvel com uma pessoa que não tem certeza que se vai ter o crédito ou não aprovado, ou às vezes até pode ter, mas quer apenas ter ali um conforto de se alguma coisa correr Para uma mal. segurança. Sim. Exatamente, e depois acabam por rejeitar a colocação da cláusula. E depois muita gente acaba por aceitar sem cláusula porque não quer perder o imóvel. E eu digo muitas vezes a clientes meus, o imóvel, por muito que seja um imóvel de sonho, por muito que seja o imóvel que vocês mais gostam na vida, é preferível vocês perderem o imóvel e procurarem outro do que perderem o sinal para o qual juntaram muito. Só que eu acho que muita gente inocentemente acha que isso nunca vai acontecer. Não, as pessoas também não vão ficar com dinheiro. Infelizmente há pessoas que ficam. Infelizmente há pessoas que ficam. Portanto, nós não podemos simplesmente confiar na boa vontade das pessoas que estão do outro lado. Isto é um negócio, há duas partes, nós não conhecemos quem é que está do outro lado. O CPCV, o Contrato de Promessa de Compra e Venda, existe para proteger as duas partes, não apenas um lado. E se uma das partes não está totalmente confortável com o negócio, não faz sentido avançar e procura-se outra Claro. pessoa, imóvel, não há problema nenhum. Mas acho que quem não tem 100% de certeza deve mesmo considerar a exigência da cláusula resolutiva e se as pessoas não quiserem, se a imobiliária ou o vendedor não quiserem, se calhar procurar outra alternativa para não correrem o risco de perderem o negócio. Sim. Houve um tema que foi aqui aflorado, ainda que brevemente, que é o das fianças. Hum. Que é, na minha perspectiva, pelo menos um negócio que muitas vezes é ruinoso para o fiador e que não sei se há sempre a consciência da parte do fiador do que daquilo que está a Sim. comprometer para o futuro. O papel aqui do intermediário de crédito no que respeita à fiança também é relevante ou o que é que nos diria Sim. sobre isso? Eu não noto tanto isso. Eu já trabalhei, vou fazer uma parêntese, eu já trabalhei crédito ao consumo e crédito consolidado. Sim, Agora não trabalhamos. Agora só trabalhamos crédito à habitação. De sim, maneira que não é tão comum no crédito à habitação de haver tantos problemas nesse sentido. Porque o crédito à habitação, sendo de valor maior, o mais comum é que os fiadores sejam os pais. Pais, tios, irmãos, enfim, familiares mais próximos. Não quer dizer que seja impossível ter um amigo como fiador do crédito à habitação, mas é muito, muito, muito raro de acontecer. Portanto, não é tão comum havermos histórias no crédito à habitação de incumprimentos, embora elas existam, obviamente, mas onde eu via mais isso acontecer era essencialmente em créditos pessoais, créditos automóveis. É muito comum pessoas aceitarem um amigo, vá lá, faz-me lá isso, o que é que te custa? E a pessoa acaba por assinar os papéis, não sabe bem o que está a acontecer. exato. Até acontece mais, que as pessoas não leem tendencialmente aquilo que assinam, e é muito frequente eu ter pessoas, por exemplo, que vêm pedir um crédito de habitação e quando eu vejo no mapa de responsabilidades de crédito que existe uma responsabilidade com o crédito pessoal e a pessoa diz, não, mas isso eu só sou fiador. E nós vemos lá que ele não é fiador, é devedor. Ou seja, o que aconteceu foi que a pessoa que lhe pediu para assinar, eu pedi-lhe, olha, assinar aqui nesta cruzinha, faz favor, e a pessoa não leu, e na prática não estava sequer a aceitar ser fiador, estava a aceitar ser titular também. Ah, E essa responsabilidade depois é contabilizada por inteiro na análise de risco de crédito e claro. muitas vezes impossibilita de conseguir chegar mais tarde. Mas só para tranquilizar um bocadinho as pessoas, a maior parte dos processos de crédito que nós temos não tem fiador.
Imensa gente acha que o fiador é imprescindível para todas as situações, não é. Um fiador é essencialmente quando não há estabilidade de rendimentos, ou seja, não está efetivo, e não estando efetivo, se for um casal, por exemplo, muitas vezes conseguimos aprovar estando apenas um efetivo e o outro não estando, é uma questão de analisar caso a caso, mas essencialmente é quando não estão as pessoas efetivas, ou quando são, por exemplo, trabalhadores independentes, ou quando no limite a taxa de esforço está muito, muito no limite daquilo que o banco pede, e aí dá um conforto ao banco dar uma garantia adicional. Mas eu, apesar de não ter estatísticas disto, eu diria facilmente que 70% a 80% do crédito que nós fazemos não tem fiadores. Portanto, a maior parte das pessoas, principalmente os mais jovens, assumem sempre que nunca vão conseguir comprar casa porque às vezes não têm os pais para ser fiadores, ou até têm, mas não têm rendimentos expressivos, e acaba por não ser possível, mas na verdade muitas vezes é. Só deixar aqui um ponto final para terminar esta questão dos fiadores, que quando o banco pede um fiador, não é apenas um nome para meter lá. Que é frequente as pessoas dizerem, não, mas a minha avó tem 87 anos, pode ser fiadora. A avó pode ser, mas dificilmente o banco vai aceitar uma pessoa que tem 87 anos para ser fiador. Não há uma data máxima para o banco aceitar, mas tendencialmente acima dos 70 começa a ser mais difícil. Mais complicado, Outra sim. coisa é, eu ganho 1.500 euros por mês e tenho uma responsabilidade de 500 euros por mês, pedem-me fiadores por qualquer motivo, porque não estou efetivo, e eu digo que quero pôr o meu pai que ganha um ordenado mínimo. Não vai ser aceito. O fiador tem que ser uma pessoa que demonstre capacidade financeira para suportar a dívida se eu eventualmente falhar. Ora, se eles estão com dúvidas em relação ao meu ordenado e eu vou apresentar uma pessoa que ganha metade do que eu ganho, não vai acrescentar nada e o banco não vai aceitar a pessoa como fiador. Claro. A não ser que tenha património, outro tipo de Não, património. hoje Mesmo em assim, dia não. não é por aí. Sim, hoje em dia não é por aí, porque os bancos têm que cumprir a DSTI. Não sei se estão Sim. familiarizados com o conceito, é a chamada taxa de esforço em stress, que entrou em vigor em 2018 com aquela imposição do Banco de Portugal em relação aos 40 anos de prazo máximo, a entrada dos 10% de entrada como valor mínimo, passou a ser obrigatório pelos bancos também cumprirem uma DSTI máxima, que recentemente, em setembro, o cálculo foi alterado e passou a assumir uma eventual subida de 1,5% da Euribor em vez dos 3% que eram habituais. Só que como existe essa obrigação de cumprir, hoje em dia uma pessoa pode ter 500 mil euros em património imobiliário que se depois receber 500 euros de reforma, provavelmente vai ser recusado na mesma. É Certo. difícil, não posso dizer que seja 100% negado, pois nos bancos, obviamente, basta alguém pôr uma pica e aquilo é aprovado, mas tendencialmente, se a pessoa não tiver rendimentos que demonstrem capacidade para sustentar a dívida, ter um património elevado não faz muita diferença. Fará diferença, por exemplo, uma pessoa que tenha 4 casas com património e 3 dessas casas estejam arrendadas. Mas aí o que vai ser Aí já é património mensal, já é rendimento mensal. rendimento, vai entrar para o cálculo da tal DSTI e aí faz mais diferença do que a pessoa ter apenas uma casa que vale 500 mil euros e depois tem um ordenado muito baixo que não é capaz de sustentar a dívida. Claro. E o que é que pensa das medidas recentes de apoio às famílias na prestação mensal referente ao crédito à habitação? Acho que foram ótimas para não fazer coisa nenhuma. Então, quer explicar um pouco mais? Quero. É assim, infelizmente estas medidas muitas das vezes não acrescentam grande coisa. O ano passado, em dezembro, por exemplo, saiu aquela medida que dizia que os bancos eram obrigados a apresentar uma solução num prazo de 10 dias úteis. Ora, isto é um absurdo completo, não é? Porque se mandarem 2 ou 3 milhões de pessoas aos bancos todos ao mesmo tempo para pedirem ajuda, é impossível os bancos depois É ingerível. fazerem 10 dias úteis. E depois acontecia imensas vezes pessoas virem ter comigo, há um mês que eu já pedi, ninguém faz nada, o que é que eu faço agora para obrigar o banco a dar resposta nos 10 dias que era obrigado? Quer dizer, podem reclamar, mas não vai fazer grande coisa porque não há pessoas que é para dar resposta. Mas depois, acima de tudo, aquilo que tem vindo a ser oferecido, entre aspas, como alternativa, não é necessariamente muito vantajoso. Esta última medida que possibilitava a redução dos 30% de... Como é que era? Deixa-me lá ver se eu me lembro. Era, as pessoas pagavam 70% da média de Euribor dos últimos 6 meses, não, do último mês, da Euribor 6 meses do último mês. Acho que é assim. Eu vou reformular, que isto está gravado e depois não deve gerar confusão. Portanto, as pessoas poderiam pegar em 30% da média da Euribor a 6 meses do mês anterior ao pedido, portanto, estamos em dezembro, a média da Euribor a 6 meses de novembro, as pessoas poderiam pedir para não pagar 30% desse valor e, durante 2 anos e pagariam depois esse valor 6 anos depois.
Porquê é que eu acho que isto não faz sentido nenhum? Porque neste momento já há bancos a oferecerem taxa fixa há 2 anos, que é o mesmo período da medida em que a TAN é mais baixa do que os 70% que eles vão pagar. E não teriam que pagar os 30% mais para a frente. Portanto, para mim isto não está a ajudar nada. Claro, Agora, claro. não estando a ajudar à maioria das pessoas, não significa que não possa dar para algumas. Porquê? Porque tendo a pessoa capacidade financeira para transferir para um desses bancos, ou até se for o próprio banco pedir uma alteração contratual e conseguir esta proposta de taxa fixa durante o prazo de 2 anos, em que ficará igual ou mais baixa até do que esta medida proposta pelo governo, eu acho que deve sempre fazê-lo. Porque fica a pagar ou o mesmo ou até um bocadinho menos e não tem nada para pagar daqui a 6 anos. Agora, na situação em que a pessoa não tem capacidade para transferir, vamos supor uma pessoa que está desempregada, né? Ficou desempregada entretanto, nenhum banco vai aceitar a transferência de uma pessoa desempregada. Não é? Portanto, nessa situação, então aí, entre perder a casa ou aceitar a medida do governo, sem dúvida deve aceitar a medida do governo. Ok? Não é isso. Eu não digo que seja impossível para todos. Eu digo que quando existem alternativas para quem as pode ter, que são mais vantajosas do que aceitar essa medida. Mas quando não existe de todo uma alternativa, perder a casa é a última. Okay? Aí devem aderir ao PAI, devem aderir ao PERSI, se for caso disso, para tentarem, com todas as medidas possíveis legais, para tentar não perder a sua casa. E diga-me uma coisa, Pedro, já falámos muito também aqui das vantagens de recorrer ao intermediário de crédito, mas que outras vantagens é que podemos apontar para se recorrer ao intermediário de crédito antes de se avançar para um crédito à habitação em concreto, aqui, como é o caso do Pedro? Sim. É assim, eu até publicamente e tudo insisto muito que as pessoas devem falar connosco antes de terem a casa identificada. Até porque muitas das vezes nós conseguimos fazer a pessoa cair na realidade. Porque há gente que tem o sonho de ter uma casa de 200 mil euros e depois de falar connosco percebe que é simplesmente impossível, não vai conseguir, pelo menos nesta altura, com as taxas como estão, atingir a casa dos 200 mil euros. Isso pode significar que a pessoa pode ou ter que optar por uma casa mais barata, ou até afastar-se, enfim, para conseguir uma casa dentro daquilo que ele quer, afastar-se dos grandes centros, ou no limite não é o momento para fazer. Nós falamos com muita gente para lhe dar uma orientação, era aquilo que eu tinha dito há pouco, nós tentamos fazer o nosso papel para dar essa orientação e o fio condutor. É muito comum nós falarmos com um cliente hoje para lhe dizer, por exemplo, Catarina, olha, lamento, mas hoje não consegue fazer o que quer, no entanto, para conseguir vai ter que seguir estes parâmetros, ou ter mais dinheiro junto por causa da entrada, ou então acabar de pagar o crédito do automóvel que ainda tem, ou conseguir uma outra fonte de rendimento, ou conseguir fiadores, enfim. Nós normalmente quando dizemos que não, tentamos dar uma luz, né? E é muito comum nós fazermos processos de crédito de pessoas com quem falámos há um ano e meio, até há 2 anos. E as pessoas aparecem e dizem, Pedro, falámos há 2 anos, na altura eu não tinha capacidade, mas entretanto deu uma orientação, eu fui cumprindo aquilo que me disse e agora voltei e hoje eu vou analisar e efetivamente temos a capacidade para avançar. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo é a questão das cláusulas resolutivas, não é? Que ainda há pouco falámos. Infelizmente, a maior parte das vezes não é aceito. Portanto, se não é aceito, nós devemos ter o cuidado de validar antes se estamos mais ou menos confortáveis ou não. Eu costumo dizer que as pré-aprovações são só créditos que não estão aprovados. Porquê? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, uma pré-aprovação não tem vínculo absolutamente nenhum. O vínculo é quando o crédito está formalmente aprovado, quando saiu a avaliação e quando são emitidas cartas de aprovação. Aí está vinculado. Até lá é uma simulação. E eu posso pôr a simulação no sistema e o sistema diz que está pré-aprovado, mas está pré-aprovado. Porquê? Porque a DSTI, de acordo com o Banco de Portugal, não pode ultrapassar os 50% e o sistema diz-me que está nos 49%. Então cumpre os requisitos do Banco de Portugal. Mas isso não significa que todos os bancos tenham que aceitar todos os 49% de taxa de esforço. O critério de risco do banco pode dizer que eles acima dos 45% só aceitam confiadores, por exemplo. E então isto depois vai ser decidido por uma pessoa, já não é uma máquina. Então, quando nós fazemos a simulação, o sistema do banco dá-nos a dita pré-aprovação, e depois, quando chegamos ao departamento de risco de crédito e há uma pessoa a olhar para o processo, pode-nos dizer na prática que aquilo que estava pré-aprovado é recusado. Portanto, por isso é perigoso as pessoas assinarem contratos com base nas pré-aprovações. Eu já tive situações de pessoas que assinaram contratos, por exemplo, lembro de uma senhora que aprovou de 300 mil euros, porque foi ter com o gestor dela, com quem ela conhecia há muitos anos, e o gestor disse, doutora, por amor de Deus, para si, claro que sim, está pré-aprovado. E depois foi recusado. E a senhora deu 30 mil euros de sinal para uma casa de 300 mil euros. Portanto, e depois o pior é que eu nem sequer conseguia arranjar a solução. Portanto, aquela situação foi mesmo boa fé do vendedor
que acabou por aceitar, entretanto encontraram outro comprador e acabou por aceitar devolver o dinheiro à senhora. Para aquele caso específico, nós não aprovámos, não conseguimos aprovação de crédito em banco nenhum. No entanto, o gestor, com quem ela trabalhava há imenso tempo, disse: "Ó, senhora doutora, por amor de Deus, para si está claro que está pré-aprovado." E depois, na prática, isso não se verificou. Portanto, as pessoas devem ter algum cuidado, apesar da maior parte das vezes as pré-aprovações de facto corram bem, sustentar-se, assinar contratos, comprometerem-se sem ter uma certeza absoluta é perigoso. Nós aqui não damos certezas absolutas, mas tentamos dar algum conforto, por assim dizer. Há situações onde eu consigo dizer, Catarina, está aprovado com toda a certeza, mas digo ao Jorge, olha, no seu caso, não sei bem se está assim ou não, portanto o melhor é não se comprometer antes. Porque, obviamente, nós já temos experiência para em determinadas situações conseguir dizer isto é aprovado em todo lado, sem qualquer problema. Mas quando temos dúvidas, por muito que às vezes a minha dúvida seja tipo 90-10, se eu não tenho 100% de certeza, não a dou ao cliente. Portanto, eu prefiro dizer não se compromete até termos 100% de certeza. Claro. Julgo que já temos todos aqui, enquanto consumidores, muitos e bons conselhos que provavelmente cada um de nós não teria noção. Só por isso esta conversa já foi e está a ser muitíssimo, muitíssimo útil. Queríamos terminar com duas questões que costumamos colocar a quem nos visita aqui no podcast. Quem é que gostaria ou quem é que nos aconselharia que convidemos num futuro episódio deste nosso podcast? Sim. Olha, eu não sei se conhecem ou não, se não conhecem, eu sugiro que conheçam. A Bruna Fernandes, a contabilista, tem uma página de Instagram. Ela é contabilista e fala muito sobre impostos, sobre como ter mais vantagens com IRS para as empresas e por aí fora. Ela apareceu no Instagram mais ou menos à mesma altura que eu, e eu acho que é um tema muito interessante porque ela conseguiu pegar nos impostos, que é aquele tema que para já ninguém gosta de falar, ninguém gosta de pagar, ninguém nada. Só que ela conseguiu, com isso, tornar aquilo uma linguagem muito simples, além de que o facto de, tal como no crédito, saber usar o crédito a seu favor pode nos trazer muitos benefícios. No caso dos impostos também, há formas legais de nós melhorarmos a nossa eficiência fiscal. E ela fala muito sobre isso, portanto, se não conhecem, acho que é uma oportunidade para conhecerem e quem nos ouve certamente vai aprender muito com ela também. E sugestão cultural para os nossos ouvintes, tem alguma que nos possa dar? Um livro, uma música, uma peça, um blog? É assim, eu não sou muito adepto de leitura. Eu quando leio tem que valer a pena. Então eu não leio romances, eu não leio policiais, nada. Eu leio coisas para aprender. Leio normalmente livros técnicos. Uh, agora que estamos a falar de crédito à habitação e dinheiro e por aí fora, eu acho que aqueles que mais fizeram diferença na minha vida e que podem fazer, principalmente para quem está a começar a querer pensar mais nestes assuntos, seria Os Segredos da Mente Milionária e O Pai Rico, Pai Pobre. Acho que são dois livros que mudam um bocadinho a forma das pessoas de pensarem sobre o dinheiro. Eu diria que é por aí que se deve começar. Para quem nunca pensou muito no assunto, são dois livros que podem ajudar a mudar um bocadinho o mindset em relação ao dinheiro. E se mudarmos o mindset em relação ao dinheiro, o resto vem por acrescento. Porque as pessoas vão começar a procurar mais, vão começar a informar-se mais e vão ter muito mais literacia financeira sobre tudo o que diz respeito a dinheiro, que eu acho que hoje em dia é absolutamente essencial e, mais uma vez, também não percebo como é que nas escolas ainda não há nada a falar sobre isto. Já temos a cidadania e algo sobre a literacia financeira não aparece em lado nenhum e depois vemos imensos jovens a cometer erros que só os cometem porque não têm informação, se calhar não têm apoio em casa, nas escolas também não se fala sobre isso. Isto não tem nada a ver às vezes com a escolaridade. Há pessoas formadas que cometem muitos erros financeiros porque não têm apoio e nunca aprenderam sobre o tema. Portanto, na minha opinião, era mais uma situação que deveria ser falada, era passar ao longo da escolaridade obrigatória, ter alguns momentos em que se falasse sobre dinheiro, sobre crédito, sobre impostos, sobre investimentos, porque as pessoas quando começam a trabalhar e começam a ter dinheiro nas mãos, se não o sabem gastar, se não o sabem usar, hum, enfim, muitas e muitas vezes sabemos, todos nós devemos conhecer histórias de pessoas a quem correu mal porque não tinham conhecimento suficiente para saber o que fazer com o dinheiro. Muito obrigada, obrigadíssima pela presença. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Nova Consumer Podcast. Agradecemos a todos os nossos ouvintes e até ao próximo episódio. Obrigado.